Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Ansiecast, o nosso podcast onde o convidado é você, onde falamos sobre saúde emocional, sobre ansiedade, sobre medo, sobre depressão. Esse é o nosso canal secundário, o Método CDA, portanto se inscreva para não perder nenhum Ansiecast, nenhum corte, nenhum vídeo que a gente postar por aqui. E também ative o sininho para ser notificado. Além disso, se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta Joeverton Rodrigo. Compartilhe esse programa para mais pessoas, para que outras pessoas possam ser ajudadas através desse, que é o único intuito de fazer esse programa, ajudar cada vez mais pessoas. Então compartilhe com seus amigos, com as suas tias, com os seus tios, com os seus irmãos, com grupos de ansiosos que você tem por aí. E se você ainda não assistiu nenhum outro episódio do nosso Ansiecast, você pode assistir, estão todos salvos aqui nesse canal. Vá lá nos últimos vídeos e clique para assistir. Eu recomendo muito, tem episódios sobre medo, tem episódios sobre pensamentos, episódios sobre depressão, tem episódios de todos os tipos sobre traumas de infância, então vale muito a pena assistir. Lembrando que o nosso Ansiecast, eu vou trazer convidados aqui para vocês, clientes meus, ansiosos, pessoas que trabalham nessa área emocional, nem que seja online, para que a gente possa também conversar com outras pessoas, mas o intuito aqui é esse, que eu possa responder as dúvidas de vocês, que eu possa conversar com vocês de maneira natural, uma maneira mais longa, explicando os detalhes, trazendo exemplos. Esse é o intuito do nosso Ansiecast. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e se prepare aí para muito conhecimento, muita informação sobre saúde emocional. E o assunto de hoje ele é muito importante. Eu quero, antes de começar, mandar um abraço aqui para quem deixou comentários no nosso último Ansiecast. Um abraço para Rose Dias, um abraço para Francisca Queiroz, um abraço para Rose Barbosa, Aparecida Pires, Ângela Soares, um abraço para Franciele Souza e a todos que comentaram, deixaram o like, curtiram, assistiram aí o nosso último Ansiecast que vai ao ar toda segunda-feira, por isso se inscreva para não perder mais nenhum episódio. Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre o controle da sua saúde emocional. Exatamente. Com quem você acha que está o controle da sua saúde emocional? Eu sei que muitas pessoas vão dizer o seguinte: o controle da minha saúde emocional está comigo. O controle da minha saúde emocional é meu. Mas eu quero mostrar para você aqui nesse episódio que enquanto você ficar repetindo velhos padrões, enquanto você ficar repetindo velhas crenças, enquanto você ficar vivendo dentro de uma matrix, de uma bolha, de algo que foi feito e preparado para te manter emocionalmente doente, você não vai conseguir sair disso. Então eu considero esse assunto muito importante para as pessoas que querem realmente ficar bem emocionalmente, sair dessa bolha, sair dessa matrix, sair desse sufoco que é viver com problemas emocionais. Eu sei que muitas pessoas nem sabem, nem fazem ideia daquilo que eu vou falar hoje aqui. E quando você começar a prestar atenção e refletir sobre as palavras que eu quero te trazer, você vai perceber que realmente faz sentido, que realmente eu tenho razão e com certeza você não vai olhar mais a sua saúde emocional da mesma maneira que você olhava antes. Existem inúmeros fatores que te deixam presos aos problemas emocionais. Um deles é causado por as informações que você consome durante o seu dia. Você já parou para prestar atenção que todas as informações que consumimos durante o nosso dia, parece que elas são preparadas, feitas exatamente para nos manter focado nas coisas negativas? Você já viu algum canal de televisão dos maiores, tá?
não da comunicação alternativa, dos canais maiores, que te trazem informações positivas, que te trazem informações boas, que te trazem informações que vale a pena você ver, informações que vão te deixar bem, informações que vão te deixar para cima, que vão te deixar alegre. Você já viu em novelas, em telejornais, informações que vão te trazer alegria e felicidade? Eu acho muito difícil que você tenha isso. Joeverton, por que você começou a falar sobre com quem está o controle da minha saúde emocional e agora você está falando sobre televisão? Porque ao longo desse vídeo hoje você vai entender que tudo isso está envolvido. Tudo isso está interligado. Tudo isso depende um do outro. E ficar batendo nessa tecla aqui pode até ser ruim para mim. Porque o meu vídeo pode ser boicotado, o alcance dele pode ser diminuído, até retirado do ar, visto que esses donos da informação, eles estão em todos os lugares, né, e controlam todas as mídias. Mas a minha função aqui é ajudar cada vez mais pessoas, então vale a pena correr esse risco para informar você sobre aquilo que eu acho que é importante para a sua saúde emocional. Então veja bem, imagine que existe uma indústria e essa indústria ganha muito dinheiro com a sua doença. Exatamente. Joeverton, mas claro que a indústria tem que ganhar dinheiro para vender medicamento. Entendo. Mas imagine que toda essa indústria ela é preparada para te manter como cliente a sua vida inteira. E você nem percebe isso. Imagine que os profissionais eles são treinados para trabalhar para essa indústria e não é culpa deles porque eles já entram nesse universo, eles são inseridos nesse universo de maneira que nem percebem aquilo que está acontecendo. Então vamos falar logo sobre quem é o maior responsável por você estar ansioso nesse momento. Eu estou falando aqui da indústria farmacêutica. Exatamente. Da indústria que vende remédio emocional. Da indústria que vende remédio para depressão, ansiolítico, antidepressivo e remédios para a sua saúde emocional. Joeverton, mas esse tipo de remédio ele não vai apenas me ajudar? Depende muito do caso, meus amigos. Existem inúmeros fatores que precisam ser percebidos para que você não fique preso e nas mãos de uma indústria que, como todas as indústrias, visam apenas o lucro. A indústria farmacêutica, ela não está visando o seu bem-estar emocional. A indústria farmacêutica está visando o lucro. Cabe a você, ansioso, ansiosa, depressivo, depressiva, tomar o devido cuidado de, se precisar utilizar o medicamento, utilizar, mas não entrar na bolha que eles querem que você entre, tá? Que é ficar preso a esses medicamentos o resto da sua vida. Então, você perceber que o controle emocional, o controle da sua ansiedade, o controle do seu medo, o controle da sua depressão, que ele não depende apenas de você, é muito importante para que você comece a trilhar essa caminhada em direção à cura. Ele não está apenas nas suas mãos quando você não tem essa informação. A partir do momento que você tem essas informações que você vai adquirir hoje, o controle emocional seu está sim nas suas mãos e é sua obrigação cuidar dele da melhor maneira possível. Certo? O nosso país, meus amigos, ele está emocionalmente doente. O nosso país ele é um dos países que mais sofrem com problemas emocionais no mundo. Nós somos o país que tem a maior taxa de ansiedade. 1 a cada 4 brasileiros
sofre com problemas relacionados à ansiedade. 1 a cada 10 brasileiros sofre com problemas relacionados à depressão. E nós somos o país que mais consome ansiolíticos e antidepressivos do mundo. Então essa conta não fecha, não é verdade? Como o nosso país está cada vez mais inserido nesse universo de doenças emocionais, é importante que você aprenda o quanto antes a lidar melhor com esse problema. Para que você possa se ajudar a sua família, ajudar os seus filhos, ajudar os seus vizinhos. Ajudar a mudar essa crença que nós temos de que simplesmente os medicamentos vão curar os problemas emocionais. De que nós não precisamos fazer nada, porque essa é a crença que passam para a gente, né? Passam a crença de que nós somos incapazes de controlar esse problema emocional sozinho e que precisamos de algo externo para nos curar e que precisamos ficar dependente daquela substância. É importante aqui frisar que existem centenas de profissionais médicos, psiquiatras que têm boa índole. Eu conheço alguns, vejo o trabalho de alguns e que realmente é louvável. Um psiquiatra, um médico que defende sim o uso do medicamento, porém defende que o uso desse medicamento seja feito aliado a uma terapia para que o cliente não fique dependente daqueles medicamentos. E além disso, médicos que querem conhecer a história do paciente antes de aplicar um remédio. E eu vou contar uma história aqui que vocês vão entender melhor esse caso. Mas hoje em dia, o que mais vem acontecendo é isso. É a aplicação de ansiolíticos e antidepressivos para qualquer pessoa sem antes conhecer nem sequer a história daquela pessoa. Então isso está tornando o nosso país cada vez mais campeão no uso de remédios e cada vez mais campeão no uso de medicamentos. Então essa conta não está batendo. Como que o país que tem a maior taxa de consumo de ansiolíticos do mundo pode também ser um dos países que tem a maior taxa de ansiedade do mundo? Você, meu amigo, minha amiga, que está tomando medicação para ansiedade, que pensa em tomar medicação para ansiedade, entenda que você precisa sair dessa bolha. Não é que você precisa parar a medicação, nada disso. Não é para assistir esse episódio e parar de tomar um medicamento ansiolítico, antidepressivo de uma hora para outra. Não, não é para você fazer isso. Eu não estou dizendo aqui para você parar o seu medicamento, jamais. O medicamento que você começou a tomar, ele só pode ser retirado pelo próprio médico que te indicou o medicamento ou por algum outro médico que você for se consultar, mediante avaliação e a constatação de que você está melhorando, que essa dose pode ser diminuída, que é o famoso desmame. Você vai desmamando do medicamento, tirando aos poucos até que você possa ficar sem esse medicamento. Mas para que você possa conseguir esse desmame do medicamento, você também precisa aprender a se controlar sem o medicamento. E é o que a maioria das pessoas não fazem. Elas usam o medicamento como bengala para que elas possam ir vivendo e não dedica tempo a aprender o controle emocional de outras maneiras. Aprender o controle emocional através de técnicas, aprender o controle emocional através de terapias, entender o porquê ela está emocionalmente doente e não simplesmente fazer o uso do medicamento à torto e à direito, como dizem por aí, sem se preocupar em aprender esse controle. Para você que quer esse controle natural, ele é possível. Para você que quer se libertar desses medicamentos, ele é possível também. Mas antes você precisa entender a sua ansiedade e aprender a controlar ela de maneira mais eficaz. Entender o seu medo, por que ele acontece, como lidar com ele. O medicamento ele vai agir nos sintomas. O medicamento ele é indicado para que aquelas pessoas que não estão conseguindo fazer suas atividades diárias, para que elas consigam fazer suas atividades rotineiras, porque ele vai diminuir os sintomas, ele vai amenizar os sintomas. Enquanto ele ameniza os sintomas, você consegue
executar suas tarefas diárias e consegue também ter disposição e energia para fazer uma terapia, ter disposição e energia para aprender uma técnica, aplicar a mudança de hábito. Então o remédio ele tem que ser utilizado dessa maneira. Enquanto o remédio faz o efeito, eu vou aprendendo maneiras de me controlar sem o medicamento. Mas aí, a maioria das pessoas ela quer o controle fácil. Então elas vão ficando viciadas e dependentes na medicação a ponto de passarem dezenas de anos da sua vida tomando essa medicação que muitas vezes causa efeitos colaterais indesejados, né? E que a pessoa passa a vida inteira com esses efeitos colaterais sem se preocupar em aprender ferramentas, técnicas, modo de se comportar para largar esse medicamento. Mas aí a culpa também não é do ansioso, porque muitas vezes o ansioso não tem essa informação que eu estou passando para vocês. E por isso é preciso que você compartilhe. Mas veja bem, uma conta que não bate. Se nós somos um país que consome o maior número, um dos maiores números de ansiolíticos e antidepressivos do mundo, e nós somos também o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo, essa conta não bate. Alguma coisa não está dando certo, meus amigos. Alguma coisa não está dando certo. Ou seja, os medicamentos, eles não são utilizados para a cura, e sim para o controle. Muitas vezes o seu problema com ansiedade, com pânico, com depressão, ele é decorrente de um trauma de infância, ele é decorrente de um hábito ruim, ele é decorrente de pressão no trabalho. E aí você está tomando o ansiolítico e o antidepressivo, mas ele não vai tratar o seu trauma de infância. Aquele abuso que você sofreu quando tinha 5 anos de idade, 10 anos de idade, e que você tem crises de ansiedade fortíssimas por conta daquele episódio. O remédio não vai tratar aquele abuso. Ou então, você está tendo crises de ansiedade porque você está tendo uma reforma na sua casa. E aí você chega ao médico e ele te passa um ansiolítico, sendo que você não tem problema, transtorno emocional. Mas hoje em dia, os médicos também não são culpados, meu amigo. É por isso que eu digo, é uma matrix, é uma bolha feita exclusivamente para te manter preso. Por quê? Você não tem tempo de pesquisar porque você trabalha demais, a sociedade exige demais de você. Os médicos, eles também ganham pouco do Sistema Único de Saúde, do SUS, paga pouco, então muitas vezes eles trabalham sobrecarregados, trabalham com pouco material, com pouca mão de obra, para muita demanda. Então ele tem que fazer um tratamento rápido ao invés de um tratamento humanizado, que seria essencial. Eles não conseguem fazer isso. E então eles não vão buscar informações sobre o paciente porque não dá tempo, eles não têm como fazer isso, não tem ferramentas disponíveis no Sistema Único de Saúde para fazer isso. Então eles acabam indo pelo caminho mais fácil, que é passar um ansiolítico, passar um antidepressivo. E às vezes a pessoa está ansiosa porque tem uma prova na faculdade amanhã e ela passa mal, ela vai ao médico e ela volta com a receita de um remédio tarja preta, de um remédio fortíssimo, viciante. E a pessoa vai fazer a prova no outro dia dopada, ela não consegue fazer a prova. Ela não consegue fazer a prova. E a gente vive essa epidemia de doenças emocionais. Então, se o remédio curasse, como nós somos o país que tem um dos maiores índices de uso de medicamento de ansiolítico antidepressivo, se o remédio curasse, o Brasil teria uma das menores taxas de ansiedade do mundo. Então entenda, eu não sou contra o uso do medicamento. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas eu quero contar uma história que aconteceu com a minha mãe. Há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Ela estava muito ansiosa e muito estressada por conta de uma obra que estava fazendo, uma construção. E quem já construiu aí, reformou casa, sabe o quanto isso causa mal-estar, o quanto isso causa dor de cabeça, o quanto isso causa estresse. E ela estava extremamente estressada durante esse período.
E aí, em certo momento, ela passou mal e ela foi levada para a emergência, né? Para o hospital. Chegando lá, ela voltou com a receita de diazepam, se eu não me engano. Era um remédio extremamente forte, tarja preta, que iria deixar ela dopada, porque foi constatado lá que o problema seria emocional, certo? E depois que eu fui visitar ela, que a gente estava tendo uma conversa, eu falei, não, esse remédio aí é um remédio muito forte, é um remédio de tarja preta. E conversando com ela, a gente descobriu que ela estava simplesmente ansiosa por conta dessa obra, por conta dessa correria, por conta desse estresse causado por isso, certo? Que muitas vezes, quando acontece isso, quando passa a prova, quando passa a obra, quando passa a reforma, a pessoa volta ao normal. Mas se ela começa a tomar um ansiolítico, um antidepressivo desse, ela começa a ficar viciada. E aí a pessoa começa a achar que só dorme com o medicamento, que só fica calma através do medicamento, que só consegue fazer algo com o medicamento, e é uma bola de neve. Tá? Mas é importante dizer aqui outro exemplo. Me procurou uma cliente que ela não conseguia fazer provas de concurso. Ela não conseguia ir bem na prova de concurso. Investigando a história dela, eu descobri que da primeira vez que ela fez um concurso, ela ficou muito ansiosa, muito estressada, muito aflita para fazer o concurso, muito cansada de tanto estudar também, que acabou tendo uma crise de ansiedade. E durante dessa crise de ansiedade, ela foi ao pronto-socorro, à emergência, que é o que realmente acontece, na maioria das vezes. Fazendo isso, foi receitado para ela também um ansiolítico. O que aconteceu? Ela tomou o ansiolítico na noite anterior à prova, conseguiu dormir bem, mas acordou indisposta, sem concentração, cansada, com efeitos colaterais gigantes, certo? Não conseguiu ir bem na prova. E a partir disso, tornou-se um ciclo na vida dela. Toda vez antes de uma prova de concurso, ela se sentia ansiosa, tomava o remédio que ela já sabia qual era e não ia bem na prova do dia seguinte. Então ela me procurou para tratar o branco que ela tinha na hora da prova. E a gente foi investigando e chegou ao momento em que ela não necessitava de ansiolíticos e antidepressivos, ela não sofria com nenhum transtorno, ela simplesmente ficava ansiosa antes da prova. Ensinei a ela técnicas de respiração, técnicas de controle. Ela conseguiu ir bem na prova no dia seguinte, sem o uso do medicamento. Então isso acontece muito, meus amigos, ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos. E a pessoa vicia em um medicamento que não vai te trazer a cura. E ela tem a esperança de ficar curada um dia. E ela pode ficar curada, mas não através apenas do ansiolítico e antidepressivo. É importante deixar claro um ponto aqui. Eu não sou contra o uso de ansiolíticos e antidepressivos. Não sou contra. Pelo contrário, existem transtornos, existem situações, existem casos que é necessário e indispensável o uso de um ansiolítico e de um antidepressivo. Porém, a gente sabe que a maioria dos casos isso pode ser evitado, que a pessoa pode começar o tratamento de maneira natural, que a pessoa pode começar o tratamento com uma psicoterapia, que a pessoa pode, se não conseguir resultado nisso tudo, fazer uso do medicamento, mas fazer uso desse medicamento aliado a uma terapia para que ela possa aprender a se controlar e logo depois fazer o desmame do medicamento. Não importa, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quando essa pessoa aprender a se controlar, ela tem que fazer o desmame do medicamento. Entendo também que tem casos em que a pessoa precisa tomar medicamento para o resto da vida. Entendo sim que tem casos que a pessoa precisa tomar medicamento para o resto da vida, mas são casos raros de transtornos extremos que precisam de medicamento controlado. Tá? São casos raros de transtornos extremos, uma esquizofrenia grave, uma esquizofrenia extremamente forte, surtos psicóticos, depressão com tendência suicida. A pessoa precisa tomar medicamento. Sim, precisa. Porque
Ela não consegue viver sem o medicamento, é um transtorno extremamente forte. E mesmo nesses casos, o uso da psicoterapia é indispensável para que a pessoa comece a ter uma qualidade de vida minimamente satisfatória. Então, eu não sou contra o uso do medicamento. Eu sou contra o que a maioria das vezes acontece. Do medicamento, o ansiolítico e o antidepressivo ser a primeira válvula de escape para as pessoas. Que muitas vezes não tem um transtorno emocional, que muitas vezes é um transtorno que está atrapalhando, mas que não é um transtorno grave, que pode ser tratado de maneira natural, com psicoterapia, com técnicas, certo? Então, o que eu indico para a pessoa que estiver buscando tratar a sua ansiedade hoje em dia é, primeiro, busque tratar a sua ansiedade você mesmo, certo? Segundo, não conseguiu sozinho, busque a ajuda de um terapeuta. Beleza? De um psicoterapeuta, de um profissional que trabalhe na saúde emocional. Terceiro, não conseguiu, procure ajuda medicamentosa, farmacêutica, através de um médico de sua confiança. Mas assim, na maioria das vezes, na maioria dos transtornos, o remédio ele pode ser usado temporariamente, enquanto a terapia resolve o seu problema, enquanto você aprende a se controlar. E eu acho que o medicamento ele deve ser usado apenas por aquelas pessoas que não estão conseguindo executar suas tarefas diárias. Por exemplo, a pessoa não consegue trabalhar. Tudo bem. A pessoa não consegue dormir, passa 2 semanas sem dormir se não usar medicamento. Tudo bem. A pessoa não consegue se controlar. Ela não consegue. Tudo bem. Nesses casos, o uso do medicamento é indispensável enquanto a terapia vai fazendo efeito. Porque como eu dei o exemplo no começo, meus amigos, entenda o seguinte. Usar um medicamento para tratar um trauma é como usar um óculos para a dor de cabeça que é causada por sua visão. Tá? Ou seja, imagine que você tem uma dor de cabeça que é causada por problema de visão. E você não usa o óculos, você toma remédio. O remédio vai amenizar sua dor de cabeça, mas logo depois ela vai voltar, porque o problema está na sua visão. Enquanto você não fizer o uso do óculos, não for oftalmologista e fazer o uso do óculos, corretor ocular, você vai continuar sentindo dor de cabeça. Assim também é na ansiedade. Se a ansiedade for causada por um trauma, você vai tomar o medicamento, ela vai diminuir, mas ela vai voltar novamente. Você vai tomar o medicamento novamente, ela vai diminuir, mas vai voltar novamente. Por quê? O problema não está simplesmente no uso do medicamento do ansiolítico, o problema está no trauma que está aqui dentro. Ó. Uma situação que precisa ser resolvida que o remédio não vai curar. Ele ajuda a diminuir os sintomas, mas ele não vai curar. Então, se você faz uso do medicamento e nunca fez uma psicoterapia, comece a fazer uma psicoterapia. Se você faz uso do medicamento, faz psicoterapia e não aprendeu a se controlar ainda, e nem tem muito tempo, e você não conseguiu nenhuma evolução, mude de psicoterapia. Se você nunca começou nenhum tipo de tratamento, mas a ansiedade está te atrapalhando, mas você consegue fazer suas atividades diárias, só que você sabe que a ansiedade está te atrapalhando, comece primeiramente por mudanças com você. Depois, se você não conseguir, você começa mudanças através de uma psicoterapia. Se não conseguir, você parte para o uso do medicamento ansiolíticos. Antes disso, ainda tem os remédios naturais, porque com a psicoterapia, mesmo que você não tenha resultado, você pode conseguir acalmar com a camomila, com a cidreira, com o capim-limão, e entre tantas outras ervas aí que podem ser utilizadas para o controle da ansiedade e que cientificamente é provado que muitas delas, a erva de São João, por exemplo, também, muitas delas têm o mesmo efeito que um ansiolítico e um antidepressivo, e é natural, meus amigos, através de um chá, que é muito mais saboroso, muito mais gostosa a sensação de tomar um chá do que de tomar um medicamento. Se depois dessas 3 opções, tentar mudar sozinho, tentar com psicoterapeuta, tentar com remédios naturais, você não conseguir, você pode sim fazer o uso de fármacos em conjunto com uma terapia, para que você consiga um dia se livrar dos medicamentos. Tá?
Mas não saia espalhando aí, o uso do medicamento é ruim, o uso do medicamento, porque essas informações falsas que as pessoas fazem, muitas vezes pegam um corte de um podcast e coloca. O João Everton não recomenda o uso do medicamento. Não faça isso. Espalhar fake news atrapalha muita gente. Faz muita gente sofrer. Aí algumas pessoas que acreditam no nosso trabalho vão e largam os medicamentos sem nenhuma indicação médica, nem nada disso. E isso não é certo. Se você está sofrendo com o medicamento, trazendo efeitos colaterais, procure seu médico, explique para ele. Se você quer largar o medicamento, faça uma terapia e peça um desmame ao seu médico. Mas saia dessa bolha, dessa matrix, dessa caixa de informações que dizem que o único meio de se controlar um problema emocional é através dos remédios. Porque existem inúmeras alternativas, existem inúmeras formas de fazer esse tratamento. E se você está começando hoje, quer começar a fazer um tratamento hoje, não comece por um tratamento químico. E se você não estiver conseguindo fazer as suas atividades diárias, você pode até pedir o uso do medicamento, mas junto com uma terapia para que você aprenda a se controlar. Dentro do tratamento CDA, e quem é meu cliente sabe, eu ensino as pessoas o autocontrole, como agir, técnicas para aplicar, técnicas para o pensamento, técnicas para a crise, técnicas para a ansiedade, para a preocupação, para relaxar. Por quê? A pessoa aprendendo a se controlar, a pessoa aprendendo e sabendo o que fazer nas mais diversas situações, vai ser muito mais fácil dela conseguir pedir o desmame, porque quando ela fizer o desmame do medicamento, ela vai ter ferramentas que possam ser aplicadas no momento em que ela estiver ansiosa. Então espalhe essa mensagem, meus amigos. Vamos mostrar para as pessoas que elas precisam sair dessa bolha de ficar presa ao que a mídia traz, ao que a mídia diz, ao que você é colocado numa caixinha para saber. E um apelo aos profissionais que, mesmo muitas vezes sem condições de trabalho, que façam uma avaliação mais humanizada, para que muitas pessoas que muitas vezes não teriam que usar um ansiolítico e um antidepressivo não fiquem viciadas nesse medicamento e passem a vida toda dopadas sem necessidade, meus amigos. Que o que aconteceu ali com a minha mãe, de ser passado um remédio tarja preta, altamente forte e viciante, acontece diariamente com dezenas de pessoas que infelizmente não têm esse conhecimento, não têm essa instrução, compra o medicamento, começa a usar, se sente bem momentaneamente, acha que encontrou a cura, vicia, tem efeitos colaterais fortíssimos e passa a vida inteira sem emoções, sem sentimentos, que muitas vezes é o que esses remédios fazem, deixa a pessoa dopada, a pessoa não sente alegria, não sente tristeza, não sente raiva, não sente rancor. Tá? Mas reitero, muitas vezes o medicamento é necessário, mas não pode ser a única alternativa. É preciso aliar o uso do medicamento a uma terapia para que essa sim ressignifique os seus traumas, os seus hábitos, a sua rotina e te ensine a forma de controle correta para que quando você fizer o desmame do medicamento, você saiba como agir. Meus amigos, se quiser saber mais sobre o meu tratamento natural para ansiedade, o método CDA, que existe há mais de 10 anos, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Mande um oi e diga, quero saber mais sobre o tratamento CDA, que eu vou conversar com você e vou te mostrar como ele funciona, vou te explicar passo a passo e você vai aprender hoje mesmo, ok? Quem sabe você se torne cliente do tratamento hoje e aprenda as nossas técnicas. Compartilhe esse podcast com os seus amigos, seus grupos, para que outras pessoas possam ser ajudadas. Lembrando, meus amigos, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like para que a gente possa crescer e ajudar cada vez mais pessoas aqui através desse espaço. E por hoje é isso. Te vejo na próxima segunda, no nosso próximo Ansiecast. Lembrando, tem vídeo a semana inteira aqui e também no nosso canal principal, que é o João Everton Rodrigo Oficial, onde tem as lives, as Ansie Lives toda quinta-feira. Siga também meu Instagram, @João Everton Rodrigo. E por hoje é isso. Forte abraço, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente e até o nosso próximo bate-papo.